Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, Senhor, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, Senhor, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Oh Senhor, oh, na sombra das tuas asas a proteção, a socorro, a abrigo, descanso, descanso na tua presença, Senhor. Aleluia. Descanso na tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. O nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa proteção. Amém. Ele é um socorro bem presente na hora das angústias. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Salmo da Fé com o Salmo 90. Na verdade é um salmo bem pequeno. Eu acredito que essa live vai ser rápida, né? E eu preferi que fizesse assim, eu prefiro que seja uma live rápida, porque o próximo salmo, que é o 91, é um salmo bastante conhecido e bastante especial e repleto de revelação. E eu quero deixar uma live só para o Salmo 91, amém?
Então, seguindo a sequência, por isso que nós estaremos hoje só apenas com o Salmo 90. Talvez essa live não dê nem meia hora, talvez 20 minutos, porque o Salmo 90, como eu disse, ele é menor, tá? E apesar de ter as suas revelações, tem bem menos do que o Salmo 91, amém? Então vamos lê-lo. Salmo 90 diz assim, interessante que há um subtítulo na minha Bíblia aqui, no Salmo 90 diz a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Então um comparativo entre o tempo de Deus, né, que é eterno, e o tempo de vida do homem. Vamos lá, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Como esse salmo, ele, como eu disse, ele é bem curto e realmente esse subtítulo está bem colocado. É um comparativo entre a eternidade do Deus Todo-Poderoso e a brevidade da vida humana, né? E aqui tem alguns versículos bastante conhecidos, né? Como, por exemplo, o versículo 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, né? Isso parece muito com aquele versículo lá de Pedro que diz que para o Senhor 1000 anos é como um dia, né? Então 1000 anos para Deus não quer dizer nada, porque Deus é eterno. Deus ele desde que existir, antes de existir todas as coisas, ele sempre existiu e vai continuar existindo. Outro versículo bastante conhecido é o que diz aqui, ensina-nos, né? Ensina-nos, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Na verdade, eu acredito que essa é a maior revelação desse salmo, né? Tem um outro versículo bastante conhecido, antes da gente tratar dessa revelação, que é o que ele diz sobre a brevidade, o tempo da vida do homem. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Alguns irmãos, né? Depende da fé de cada um. Alguns pegam esse versículo aqui para dizer que nós temos direito a pelo menos 80 anos, né? 80, 70 anos. Mas eu queria dizer assim, algo mais elevado ainda. A gente tem que levar em consideração que, apesar do salmo ser inspirado pelo Espírito de Deus, né? E o salmista está aqui debaixo de inspiração, mas ele estava levando em consideração a expectativa de vida de um cidadão de Israel naquela época, né? Então um ancião em Israel, quando muito, alcançava isso aí, 80, 70 anos. Eu sei que grande parte da população, mesmo nos dias de hoje, vive só por aí mesmo, 60, 70, 80, né? Alguns chegam até 90 anos, mas na verdade é que o ser humano ele pode alcançar até 120 anos, tá?
120 anos. E há casos que a gente vê aí até nas reportagens de pessoas com 100 anos de idade e aí lúcido. Então, na verdade, esses 70, 80 anos é um basicão, como diz aqui, é o basicão da fé, da longevidade, né? Você pode sim crer muito mais do que isso. Você pode, eu pessoalmente, eu creio que se Jesus Cristo não vier antes, eu quero viver todo o tempo que for necessário aqui nessa terra, porque tem muita coisa para fazer, né? Nunca se para de fazer algo, tem muita palavra para pregar, muita coisa para ensinar, muita live para fazer. Então precisamos, enquanto há tempo aqui na terra, ficar ligado com as coisas de Deus, para louvar, adorar e para pregar o Evangelho, ensinar, fazer tudo o que é necessário para trazer mais pessoas, né, como diz a Bíblia, os filhos de Deus que estão espalhados pela terra, que eles sejam atraídos a Jesus, ao Senhor, a sua palavra, através da pregação e do ensino. Amém? Aí é quando você começa a entender o que significa esse versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que é que significa então ensina-nos a contar os nossos dias? Não é ficar contando, pensando, eu estou com, por exemplo, eu estou com 55 anos, olha, todos os meus 55 anos, eu fico meditando. Isso é viver do passado, não é disso que ele está falando. Ensina-nos a contar os nossos dias tem o sentido de buscar maturidade, ou melhor dizendo, sabedoria em tudo que nós passamos, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, né? Porque mesmo que as coisas ruins venham do diabo, foram ataques do diabo, foi semeadura de algo que a gente colheu de errado, ou semeadura não, colheita de algo que a gente semeou errado, mas não deixa de ser um ensino, não é verdade? Deus não nos chamou para viver em tribulações, mas todas as tribulações e problemas que nós tivemos devem ser analisados, meditados, para que a gente não faça até, se foi alguma colheita, que a gente não semeie mais essas coisas, não é verdade? E se não foi colheita, que a gente aprenda a como lidar no tempo mau. Nós sabemos e temos aprendido aqui que é lidar com o tempo mau, a gente tem que lidar com perseverança, confessando a palavra, crendo nas promessas de Deus, né? E meditar. Então, o que significa isso? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. É saber, aprender com tudo que você passou, amém? Aprender como as coisas têm que ser feitas, aprender no dia a dia, para que alcance um coração sábio, ou seja, como diz em Hebreus, no capítulo 4, né? Capítulo 5, o alimento sólido é para os maduros, aqueles que têm as suas faculdades experimentadas, né? E conseguem discernir não tão somente o bem, mas também o mal. Está ali no finalzinho do capítulo 5. Então, o amadurecimento, a maturidade, o coração sábio é alcançado pela prática da palavra, pelas suas faculdades, ou seja, as faculdades mentais, a mente, a alma, e o espírito, o coração, exercitadas. Então, esse exercício na prática da palavra, esse bom combate da fé, dia após dia, faz com que as suas faculdades sejam exercitadas. E aí você consegue discernir não somente o bem, mas também o mal. Está lá em Hebreus capítulo 5, no finalzinho. É o que significa isso. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, amém? Irmãos, o ser humano como um todo, né? Mas principalmente os filhos de Deus, aqui que nós estamos tratando mais sobre os filhos de Deus, né? Porque o ser humano, por causa do pecado e da vida do pecado, pessoas que vivem no pecado, elas são extremamente imaturas e irresponsáveis e inconvenientes, né? O ser humano é assim, né, por causa do pecado, mas infelizmente muitos cristãos que nasceram de novo são inconvenientes, né, não sabem entrar, não sabem sair, né, e com certeza não alcançaram corações sábios. Algumas pessoas pensam que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Veja bem, é o princípio da sabedoria. São pessoas que têm temor ao Senhor, mas não procuram ter as suas faculdades exercitadas pelo discernimento, pelo conhecimento completo de Deus. Conhecimento do que está na palavra, confissão do que está na palavra,
prática da palavra, dia após dia, é o que se chama de bom combate da fé, ou como diz em 2 Crônicas, capítulo 20, tomar posição na rocha, tomar posição na palavra. Algumas pessoas não são assim, infelizmente, dentro da igreja, e apesar de terem temor do Senhor e virem aos cultos e tal, são inconvenientes, são imaturas, são às vezes até irresponsáveis, translocadas. E isso é lamentável. A Bíblia deixa claro, lá em Tiago capítulo 1, que quem necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, mas peça sem duvidar. Então eu tenho a plena, absoluta certeza, irmãos, o que está escrito na palavra é que Deus já liberou sabedoria para nós. O que nós precisamos é aprender a contar os nossos dias, aprender a discernir os tempos, né? As direções do Espírito. E para tanto, você não só tem que pedir sabedoria a Deus, como ter um espírito sensível, com oração, com meditação, com prática da palavra. Isso vai fazer com que você alcance um coração sábio. Eu posso falar sobre mim, irmãos. Longe de mim pensar que eu já tenho toda a sabedoria que eu não tenho, mas com certeza eu estou muito mais sábio hoje, no ponto de vista da sabedoria de Deus, que há 10 anos atrás, né? Quando saímos de Campina Grande e fomos para Aquidauana, em 2008, eu tinha uma certa sabedoria em Deus. Hoje, no ano de 2020, é bem diferente. Na verdade, desde que eu saí de Aquidauana também houve uma certa modificação. Por quê? Porque a gente está sempre praticando a palavra, a gente está sempre confessando a palavra, a gente está tendo comunhão diária com Deus, essa vida de disciplina, né? Disciplinando a carne. Isso faz com que você continue a alcançar um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, irmãos. É isso que significa esse salmo. Você tem que aprender a ver, a entender as situações que você passa. Quando eu digo entender, não é dar graças a Deus por coisas ruins que você aconteceu. Não. Entender por que é que certas coisas acontecem. Amém? Como eu disse, tem coisas ruins que acontecem com a gente, porque é ataque do diabo, mas há muitas coisas ruins que acontecem como colheita de uma semeadura, né? Eu assim, envolvido na igreja desde 1900 mais profundamente, né? Porque eu me converti em 1980, mas profundamente envolvido com a igreja desde o início de 1994, eu posso dizer, irmãos, sem sombra de dúvida, que eu vi, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos. Muitos dos que os irmãos diziam, o diabo está me atacando, e eu sabia, porque eu sabia a colheita de semeaduras que eles tinham cometido. Assim como eu também já colhi coisas de semeaduras que eu semeei, tá? Então, quando a gente fala dos irmãos, a gente vai colher alguma coisa, né? Quando a gente fica irritado com algumas situações, isso não vai ficar bem, né? O Salmo 37, que a gente já tratou, fala sobre isso, né? Abandona a ira, abandona o furor, certamente isso não vai acabar bem, né? Isso vai acabar mal. Então, muitas pessoas colhem coisas ruins porque vivem iradas, vivem chateadas, irritadiças, operando na carne, né? Quando a gente opera na carne, o fruto é que alguma morte em alguma área da nossa vida. Infelizmente, irmãos, sejamos sinceros, a gente tem que ser sincero, irmãos, a maioria dos cristãos estão assim, né? Um menos, outros mais, né? Porque depende da criação de cada um, depende da cultura de cada um, depende da profundidade que essa pessoa tem em Deus, porque aí os níveis de fé, aos níveis de operar no fruto do Espírito, e então há variações, mas pelo menos nós precisamos manter esse tipo de atitude no coração, a vontade de alcançar um coração sábio, aprender a contar os dias, a vontade de querer mais de Deus, a vontade de querer crescer em Deus. É isso que foca você no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém, queridos? Então, infelizmente, muitas pessoas colhem coisas ruins, e é porque semeia coisa ruim, né? Semeia, né? São pessoas inconvenientes, agem conforme a conveniência particular, do individualismo, do egoísmo, e isso vai
ter algum tipo de colheita. Não, Deus não nos chamou para sermos egoístas. Deus não nos chamou para sermos carnais, irmãos. Deus nos chamou para sermos espirituais, irmãos. Pessoas que são guiadas, tá? Pessoas que são sensíveis ao Espírito de Deus e que procuram não os seus próprios interesses, mas os interesses do Senhor. Quando nós procuramos em primeiro lugar os interesses do Senhor, os nossos interesses são supridos. Então temos que aprender a ser sábio. Tem muita coisa que as pessoas colhem porque estão semeando o que não devia. E uma das coisas que acontece é que muitas vezes, isso é incrível, tá? Eu procuro não botar nome em ninguém, mas quando eu tenho que nomear, eu nomeio só a mim mesmo, né? Quando as coisas que eu já colhi, eu prefiro dizer eu mesmo. Mas uma das coisas que mais eu fico admirado, irmãos, desde sempre, eu sempre fiquei assim, depois que me converti e depois que fui batizado no Espírito Santo em 94 e recebi um chamado de Deus, isso foi que ficou mais, eu achei mais impressionante com relação ao relacionamento humano, é a capacidade que algumas pessoas têm de acreditar nas suas próprias mentiras. Isso é incrível, é como um dispositivo que a mente carnal cria para justificar as suas próprias atitudes. E quando vai lá na frente, termina por colher. E aí é muito fácil, né, chegar a dizer que o diabo está atacando, quando na verdade é claro que o diabo está fazendo alguma coisa, mas porque a pessoa vivia a sua própria mentira, se enganando, né? Tem pessoas que falam mal dos outros, por exemplo, e colocam tudo debaixo do pano, e para se proteger termina danificando a imagem de pessoas a quem essas pessoas dirigiram essa fofoca, vamos dizer assim, com medo de que os seus próprios erros sejam expostos. Isso é só um dos, mas muitas vezes tem outros que acreditam na própria mentira para poder se proteger. E não tem jeito, irmão, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, o homem vai colher. Está lá em Gálatas capítulo 6. Não tem como. É uma tolice viver uma mentira. É uma tolice semear coisas ruins, né? Há outro tipo de semeadura, por exemplo, pessoas que não acreditam nos outros, né? E fecham as portas totalmente para essas pessoas em que não acreditam. Irmãos, e isso é operar como o diabo, é prejudicar a vida de outros, né? Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, né? E isso não deixa de ser uma semeadura e também traz as suas colheitas. Então o que eu tenho percebido é que há muitas semeaduras, sementes malignas que muitos cristãos, eu não estou nem falando do mundo, muitos cristãos semeiam. Mas ou pensam que não é nada, ou se enganam e vivem aquela mentira, como, o que é que eu pude fazer? Era isso que eu tinha que fazer mesmo, né? Tipo coisa, é isso que eu tinha que fazer mesmo. Mas lembra, tudo que você semeia, você colhe, tá? Era isso que você tinha que fazer mesmo? É isso que a gente tem que prestar atenção. Será que a gente não fez aquilo, ou não falou aquilo, ou não tomou aquela atitude em cima de uma influência carnal ou das nossas próprias opiniões? Tem pessoas que acham que suas opiniões é Deus falando, quando na verdade não é Deus falando, né? São suas opiniões. A pessoa guarde para si as suas próprias opiniões. E isso é muito sério, porque isso são semeaduras. E aí há colheitas, e algumas são bem desagradáveis. Eu posso te dizer que há realmente algumas coisas ruins que acontecem com a gente, que são só ataque do diabo. Mas, como a gente sabe como funciona a mente humana e a natureza carnal que quer se levantar, infelizmente a maior parte das coisas ruins que acontecem na vida dos cristãos são colheitas, sim, irmão. São colheitas, sim. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Eu lembro de um livro que o irmão Reagan, eu não me lembro bem qual foi o livro, talvez alguém aí que assista essa live se lembre. Tem um livro que o irmão Reagan fala sobre, acho que deve ser o Amor, o Caminho para a Vitória. Ele fala de um determinado senhor, um irmãozinho que havia lá no sul dos Estados Unidos, e que ele decidiu, ele nunca falava mal de ninguém. E o mais admiráveis nesse irmão é que além dele ter uma saúde de ferro,
já com certa idade, ele tinha todos os dentes deles, irmão, sem nenhuma cárie, ele não tinha perdido nenhum dente. Os dentes deles ele era perfeito. E conta o irmão Rega que certa feita nessa cidade lá, uma pessoa muito ruim, muito mal vista na cidade, quase ninguém gostava desse homem, faleceu, né? E quando todos pensavam que ele ia dizer alguma coisa mal a respeito desse irmão, ele viu se eu não me engano, eu não tenho absoluta certeza desse detalhe, né? Mas parece que foi no sepultamento, quando o irmão lá estava, o rapaz que tinha morrido, estava no caixão, e ele olhou para ele e disse assim, o irmão fulano de tal tinha uns dentes, tinha um sorriso tão lindo, dos dentes não, tinha um sorriso tão lindo. Quer dizer, ele decidiu, mesmo uma pessoa que era difícil de conviver, dizer sempre coisas boas, tá? E era por isso que ele tinha uma saúde de ferro e os dentes todos na boca. Irmãos, a gente vai colher aquilo que a gente semeia. Se a gente semeia o bem, nós vamos colher o bem. Se a gente semeia boa fama, como diz lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, é importante a gente chegar nesse nível de maturidade. Eu vejo esse salmo aqui, que diz no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu vejo que a pessoa que decidiu fazer só o bem, decidiu sempre estar falando o melhor dos outros, essa pessoa com certeza já está no nível de alcançar um coração sábio. E seja isso o seu alvo, seja isso o meu alvo. E a gente não fica se enganando, né, irmãos? Às vezes a gente semeia coisas que não deveria semear, tenta manipular situações, organizar situações para os seus próprios interesses serem satisfeitos. E isso não deixa de ser uma semeadura e vai ter uma colheita. Não se engana, irmãos meus, minhas irmãs, meus irmãos, tudo o que o homem semear, ele vai colher. Se semeia algo espiritual, vai colher do espírito vida e paz. Se semeia algo carnal, porque essa é a questão, porque tem pessoas que se enganam tanto que diz que é uma coisa espiritual, quando na verdade é carnal. Então se semeia algo carnal, tá? Que quem semear algo carnal vai colher morte em alguma área, né? Precisamos evitar esse tipo de coisa, porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida espiritual, uma vida de provisão, para uma vida de luz, uma vida cheia do discernimento do Espírito, uma vida cheia da palavra. Amém, queridos? Então, na verdade, o grande ensino desse Salmo 90 é isso. Tanto é que ele começa a falar sobre os tais dos dias, né? No versículo 14 ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido. Na verdade, ele está fazendo aqui, como um texto da Velha Aliança, ele considerava que Deus estava afligindo ele toda vez que eles tinham problemas, né? Mas ele começa a fazer um comparativo, que a gente se alegre mais tantas vezes quanto foi as vezes que nós sofremos. É mais ou menos isso. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Terminando mais uma vez lembrando a vocês que esse texto está na Velha Aliança e na Nova Aliança a graça já foi liberada para nós. Na nova aliança, o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. Por quê? Por que nós temos essa diferença? Porque Jesus já pagou o preço e quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós, né? Nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. E quando decidimos nos encher da palavra e habitar no descanso do Todo-Poderoso, né? Descansar em cima das promessas de Deus e viver conforme essas promessas, é muito mais fácil, né? Fica até muito mais fácil alcançar um coração sábio, porque fica mais fácil de contar os nossos dias. Mas também sabemos que o mundo jaz no maligno e que as pessoas são muitas vezes envolvidas nas carnalidades do mundo. Infelizmente é isso que alguns crentes acontece com alguns crentes e é por isso que se semeia tanta carnalidade e abrevia-se com isso os dias.
Então, até eu disse aqui no final de semana, muitas vezes as coisas ruins acontecem na vida das pessoas e a desculpa mesmo, mais fácil de se dizer, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Irmão, Deus sabe todas as coisas e Ele sabe tanto que Ele gostaria que você aprendesse mais. Errais, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque se você conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você vai ver que Deus garantiu e prometeu longevidade, Deus prometeu e garantiu provisão, Deus prometeu e garantiu bênção, vida de bênção, de paz, como disse o Senhor Jesus, procura o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas, ou todas essas coisas que nós necessitamos a cada dia, nos seríamos acrescentadas. Então veja bem, olha só o que Jesus Cristo disse. Muita gente passa por cima ali, pensa que é só ir para a igreja e louvar, mas olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? Justiça de Deus, irmãos, é a capacidade de se chegar diante do Senhor sem nenhuma culpa ou condenação, como se o pecado nunca houvesse existido. Isso é justiça de Deus. Então Jesus disse que a gente deve procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que significa isso? Procurar semear o bem, procurar semear a palavra, procurar semear o que é correto. Então, as outras coisas, muitas vezes, as coisas boas e a provisão não é acrescentada na vida de alguns cristãos porque vivem uma vida como se não fosse justiça de Deus, né? Semeando coisas carnais, semeando coisas que não deveria semear e muitas vezes, como eu disse aqui, se enganando, acreditando na própria mentira. Não sejamos assim, irmãos. Procuramos, antes de tudo, ter uma vida de espiritualidade elevada. Como é que se tem essa espiritualidade elevada? Se enchendo do Espírito, como diz Efésios capítulo 5, salmodiando a Deus, cantando louvores de coração ao Senhor, meditando da palavra, tendo todo dia um devocional com o Senhor, não é isso? Isso é uma vida de se encher do Espírito. Dessa forma, nós vamos aprender a saber entrar, saber sair, vamos aprender a discernir, a ficar sensível às direções do Espírito e dessa forma, cada dia praticando a palavra, vamos alcançar um coração sábio. Amém, queridos? Então é isso aí. Esse foi o Salmo 90, como eu disse, é um salmo pequeno e a nossa live durou 34 minutos. Amém? Nossa próxima live vai ser o poderoso Salmo 91. Não perde e convida pessoas para participar, né, dessa próxima live. Sejam abençoados praticando a palavra.